Comigo, João Bosco Rabelo e também a Rose, que fala lá de Belém, no Pará. A Rose, que é a nossa enviada especial para cobrir a cúpula da Amazônia, que tem hoje um dia decisivo, né, Rose? Afinal, falarão os presidentes da República e a mais aguardada fala, sem dúvida, é do anfitrião Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia para você, Rose. Queria que você contasse para a gente como é que está o clima aí para esse dia importante de encontros na capital do Pará. Bom dia, Afonso. Bom dia, Bosco. Bom dia a todos e a todas do My News. Olha, os chefes de estados e os governadores dos países da Amazônia já estão aqui no Centro de Convenções Angara, em Belém. Já fizeram a foto oficial, as delegações chegaram. E aí inicia a reunião deles, a primeira reunião desses chefes de Estado. Há uma grande expectativa, sim, para o discurso do presidente Lula, mas também para o discurso do presidente colombiano, como a gente tratou ontem aqui, o Gustavo Petro, porque há um ponto de tensão nas discussões de como vai ficar fechada a declaração de Belém, as propostas desses países, desses governantes todos para a Amazônia. O ponto do destaque, o ponto da atenção é a mineração, em função dos interesses do governo brasileiro de retomar, de começar a exploração mineral, a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Há também nesse encontro, a gente já conseguiu agora, finalmente, porque havia uma expectativa de quais presidentes viriam e quais enviariam seus representantes. Então, estou trazendo aqui o presidente da Venezuela, não veio, não participou, ele enviou a vice-presidente, que é Adelai Rodrigues. Ele justificou infecção no ouvido. O presidente do Equador, o Guilherme Lasso, já havia indicado que não estaria presente, mas também mandou o representante. Assim como o presidente do Suriname também não está presente, mas também mandou representante para participar aqui da reunião da cúpula da Amazônia. Bom, Noruega, Alemanha, que são os maiores financiadores do Fundo da Amazônia, mandaram também seus representantes, foram convidados e mandaram seus representantes para a cúpula da Amazônia. Há por parte da assessoria do Ministério das Relações Exteriores a confirmação também de outros países que têm florestas tropicais, como é a República, o Congo, Indonésia, que também mandaram seus representantes para participar aqui da cúpula da Amazônia em Belém. Um detalhe é que o presidente da França, Emmanuel Macron, foi convidado. Ele seria um representante da francesa, ela não faz parte da OTCA, que é a Organização dos Tratados de Cooperação Amazônicos, embora tenha a Amazônia também na Guiana Francesa, mas como não é um país independente, não faz parte desse tratado, não faz parte da OTCA, e o Emmanuel Macron, presidente da França, foi convidado a participar como representante da Guiana Francesa, no entanto, também não confirmou e não veio a cúpula da Amazônia. Muito legal, Rose, você fazer esse detalhamento de quem vai e quem não vai. Então, portanto, desses nomes que você colocou, como, por exemplo, Maduro, que sempre gera polêmicas com as suas participações, por ter, né, justamente essa questão controversa internacional, e muitos países da América do Sul sempre se colocando muito contra, né, a situação na Venezuela, de falta de liberdades, etc. Com a ausência desse personagem, o personagem mais aguardado depois do presidente Lula é o presidente, então, da Colômbia. Isso, em função dessa questão da mineração. Mas a gente pode fazer assim uma conta rápida, pelo que eu entendi aqui. Jornalista geralmente dá bom de conta, né? Mas a gente tem a presença dos 8 países da Amazônia, de 8 chefes de Estado. 4 estão presentes. Esse é um dado importante em função dessa movimentação, Afonso, que a gente tem percebido, Bosco, também vocês falam, tratam do My News, a movimentação internacional do presidente Lula, buscando um espaço de fala internacional, de alguém que é um personagem que tem um respeito, e de fato tem um respeito. Mas essa liderança que é buscada pelo presidente Lula é um dado que precisa ser discutido a partir de quantos presidentes também estão aqui prestigiando este evento. 4 presidentes para o contexto da Amazônia, para o contexto da OTCA, é muito significativo, porque a última reunião foi em Manaus, em 2009, só havia 2 presidentes, um deles o presidente brasileiro. Mas a forma como o debate está acontecendo, com as lideranças indígenas, tudo isso é diferente dos momentos anteriores.
No entanto, neste momento atual, da busca de representatividade de liderança do Brasil em relação a outros países, e nesse caso deste bloco, né, relacionado à Amazônia, ela precisa ser observada também pela ausência desses chefes de Estado nesse momento importante de reunião para definir metas comuns em relação à Amazônia. Hoje tem, então, o discurso do presidente Lula, deve até falar mais de uma vez no dia de hoje, e ele vai ter que calibrar muito bem esse discurso, porque ele marcou, né, este encontro, essa cúpula da Amazônia, justamente para ter um protagonismo do Brasil nessa questão ambiental, mas alguns assuntos colaterais a isso, por exemplo, a exploração de petróleo na foz do Amazonas, tem chamado tanto a atenção que este protagonismo de Lula em ter essa agenda positiva também ambiental ficou um pouco em segundo plano. Você também sente isso, Bosco? Eu queria te trazer também para a conversa e perguntar qual a sua expectativa para essa fala do presidente da República logo mais lá em Belém, a Rose, que está acompanhando também tudo de lá. O Bosco está com a gente, Pati? Talvez tenha dado alguma intermitência na conexão dele. Então eu vou seguir com a Rose para perguntar justamente isso. Rose, a gente abordava já um pouco isso aqui no nosso programa ontem, sobre essas falas de Lula que tem gerado um burburinho. Ontem teve fala de ministros de Relações Exteriores e também de ministros de Meio Ambiente. Essa questão de exploração de petróleo voltou a ser tema de discussões por aí? Sim, ela está presente em todos os espaços. Ontem mesmo, a imprensa, na chegada do presidente Lula no hotel dele aqui em Belém, fez o mesmo questionamento, Afonso. E aí a resposta dele circulou na mídia, né? Vocês acham que eu vim aqui para tratar disso? Foi a resposta que ele deu. Então a gente consegue perceber que há um incômodo, há um desconforto neste assunto, mas ele está presente em todos os ambientes e naturalmente vai estar presente também no discurso do presidente. E é sim um ponto de contradição, por mais que haja um tratamento diferenciado hoje do governo federal, do debate em relação às questões ambientais e também em relação às questões e aos direitos indígenas, especialmente quando o contraponto é o governo Bolsonaro, né? O governo atual faz um contraponto muito grande, representou o governo Bolsonaro nesses dois temas. No entanto, tratar de defesa de mineração e ele próprio dizer que isso é um sonho, o presidente Lula, no momento em que se busca uma liderança de um tratamento diferenciado à Amazônia, e uma fala que vai no sentido contrário do próprio movimento indígena e das lideranças indígenas, fragiliza um pouco essa imagem internacional. Penso que isso é um dado que está sendo também observado politicamente pelo próprio presidente, pela sua experiência também. Vou jogar para o Bosco também, para ele nos ajudar a manejar as nossas expectativas para esse discurso do presidente de logo mais. Bosco, qual que é a tua expectativa? Bom dia, Rose, bom dia, Afonso, bom dia a todos. Olha, eu acho que eu também estou com expectativa em relação a esse pronunciamento do presidente Lula, porque ele tem dois problemas aí ameaçando toda essa diplomacia internacional pelo meio ambiente que ele tem feito, né? Que é essa questão da mineração e essa questão do petróleo, né? A da mineração me parece de menor, de mais fácil de solução, porque a proposta do presidente da Colômbia é de mineração zero, né? E a do Brasil é de combater a mineração ilegal, quer dizer, o garimpo, tudo aquilo que compromete o meio ambiente e principalmente a vida dos povos indígenas. Agora, a questão do petróleo, essa sim é mais delicada, porque trata-se de exploração próxima à foz do Amazonas e tem um impacto, uma repercussão muito maior. E o presidente da Colômbia está dando muita nitidez a esses dois aspectos, né? E então o discurso do presidente Lula, ele é aguardado sobretudo por essas duas questões, porque são as questões concretas que conflitam com o discurso dele diplomático em relação ao meio ambiente. Eu pergunto assim a Rose se também é essa a expectativa aí sobre esses dois pontos, Rose. É isso mesmo, Bosco. É essa expectativa toda para esse discurso do presidente Lula, para a imagem que será impactada, né, em relação a eles querem apresentar o Brasil dessa liderança de fala a respeito da Amazônia. A
A gente até teve acesso, por meio antes aqui o My News, à Declaração de Belém, uma minuta, na verdade, construída há um tempo atrás, antes do início do evento. E há uma série de pontos que se coloca a promoção, o reconhecimento do direito dos povos indígenas nas suas diversidades, a questão, por exemplo, dos povos isolados, que é muito mais delicada, vulneráveis, mas é uma apresentação de discurso pró-indígena que tem, na verdade, animado também muito o movimento indígena. Então a gente percebe, por exemplo, nas lideranças indígenas, a cobrança, a crítica em relação à questão da mineração, aos empresários, ao parlamento também, a parlamentares, mas a gente ainda não percebeu, não apareceu nesse ponto todo críticas ao presidente Lula. O presidente Lula tem feito, nas suas falas, na construção da estrutura do seu governo, no próprio documento, como que é construído e é puxado, liderado pelo goleiro, indicações de reconhecimento e valorização, né, dos indígenas. Então, aparece dessa maneira. Há uma expectativa, por exemplo, que dentre as declarações que o presidente fará hoje aqui, que haja novos anúncios de Demarterra, um ponto que é central, importante para o movimento indígena. Então, de certa maneira, a gente tem que perceber que o presidente Lula avança numa questão que o movimento indígena considera que não deve avançar, que é a mineração na Amazônia, os riscos que ela apresenta para as comunidades tradicionais, para as comunidades indígenas, e atende esse movimento que era extremamente atacado no governo anterior de uma outra maneira, ele atende de uma outra maneira. Me lembra muito isso, de certa maneira, uma tradução do Ciro Gomes durante a campanha. Eu lembro que ele disse assim, que o Lula era um encantador de serpentes, alguma coisa assim, e ele acaba tendo esse trunfo, porque não sai hoje do movimento indígena, dos indígenas, uma crítica ao presidente Lula, muito pelo contrário, são falas de reconhecimento a respeito de posicionamentos que não é uma característica do governo. Mas há esse impasse. Eu já ouvi, só para concluir, Afonso e Bosco, de lideranças do movimento indígena, lideranças mais experientes, que o movimento indígena vai ter ponto, em algum momento, de se distanciar do governo federal, embora muitas das suas lideranças hoje ocupem a estrutura do governo. Rose, antes de eu te libertar, como diz a Mara, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dos bastidores aí desses dias muito movimentados em Belém. Eu estava lendo reportagens que falavam que está tendo muitas filas aí, que a cidade está muito cheia e que se está assim, como é que será na COP30, quando os principais líderes mundiais são aguardados na capital do Pará. Queria que você falasse, você não é do Pará, você não é de Belém, mas está aí há alguns dias, já pôde sentir um pouco esse movimento da cidade. Está tudo muito lotado, meio caótico mesmo. Conta um pouquinho pra gente esses bastidores. Olha, eu não usaria assim a palavra caótico, mas há sim uma situação de lotação e um atendimento que, até antes de vir para cá, a gente percebeu que havia reclamação por parte de jornalistas. Estou num grupo de jornalistas da cobertura regional, nacional e internacional, e as reservas nos hotéis, elas estavam a um determinado preço diária e o tempo integral, digamos que era o valor X, e aí elas eram canceladas quando os jornalistas chegavam, não tinham onde se hospedar, outras pessoas relataram isso, e esse valor X do tempo integral passou a ser o valor X de um dia. Assim, é complicado isso. A cidade, as pessoas, os motoristas de Uber, algumas pessoas que moram aqui, eles dizem que a cidade foi maquiada, está muito bem pintada as ruas principais, eles têm essa reclamação que esse tratamento deveria ocorrer para os próprios moradores. Então a estrutura, né, da questão hoteleira de Belém não é realmente melhores. A expectativa por parte do governo, do Estado, eles colocam dessa maneira, que esses investimentos que o próprio governo federal deve aumentar alguns repasses, dê alguma estrutura para receber um evento do tamanho da COP. Aí teria tempo o suficiente para organizar dessa outra maneira a cidade. Como se fosse uma prévia, né, do movimento que vai ter justamente para se organizar e o país como um todo, né, representado por Belém, fazer bonito na COP30, que com essa evidência, né, da capital paraense, que já começou há algum tempo, hoje é um dia decisivo, mas com certeza o mundo terá as atenções voltadas para Belém, será justamente durante a COP30 em 2025. Rosiane Carvalho fala diretamente de Belém, capital do Pará. Muito obrigado por falar aqui conosco no My News. Siga aí acompanhando todas as movimentações e qualquer notícia você nos chama aqui para trazer as novidades. Bom dia e bom trabalho para você.
Afonso, obrigada. Vou quebrar o protocolo da despedida rapidamente, só para registrar que ontem houve uma manifestação aqui na frente do Centro de Convenções indígenas da etnia Tembé. Houve uma violência contra eles no nordeste do Pará, violência de invasão de suas terras, eles foram agredidos e eles fizeram uma manifestação aqui contra o governo do estado do Pará e também contra a empresa que faz exploração de óleo de dendê e que os trabalhadores, a declaração, a denúncia dos indígenas é que os trabalhadores dessa empresa é que promoveram essa agressão. Então esse também é um dos climas desse momento da COP, que discute, que quer defender os direitos indígenas, mas que também é um ambiente, a Amazônia, marcado por conflitos e por violências muito graves. No sul do Pará, violências gravíssimas, ameaças de morte contra lideranças indígenas.